Secretário, as polícias cortam na própria carne. A gente está falando de corrupção aqui, corrupção policial, e como disse o senhor também, né, a corrupção ela acontece no jornalismo, ela acontece no esporte, na política, enfim, e acontece também no ambiente da segurança pública. Mas existem mecanismos eficientes, eficazes de cortar na própria carne? Existe. Agora, a questão de, no máximo 3 semanas, a Polícia Civil em Joinville prendeu um policial civil envolvido em crimes. Na própria atuação em Jaraguá do Sul, onde ocorreu a prisão também de policiais civis, uma investigação, que ocorreu dentro do seio da Polícia Civil. A Polícia Militar, recentemente, também participou de operações, e aqui me lembro da famosa dos apóstolos. Secretário, vem aí de encontro ao que ele falou, por exemplo, o policial fazendo bico em bingos, né? Então, fazia quando era legalizado, para completar a sua... O governador defende o bico, né? Quer legalizar o bico. Não, mas aí é outro tipo, não é esse que nós estamos falando aí, não é? Não, estou falando do bico legalizado. É em supermercado. O governador trouxe essa ideia ao Estado, nos repassou esse posicionamento. Eu acho que o governador fez bem em fazer propostas, e aí nós acenamos os problemas de legalidade que teríamos para suplantar a situação do bico, que nós entendemos, e aí o governador também entendeu a série de dificuldades. E recuou? E não, ele não recuou, ele entendeu os anseios da corporação, que não é momento de se falar nisso, e retirou. Acho que o governador foi uma pessoa sábia e demonstrou a sua acessibilidade e a humildade de aprender. O bico lá é associado à segurança. Só gostaria de... Não é que ele fazendo o bico, ele está fazendo segurança. Não, você diz o bico. Não é... ele está fazendo por fora? A segurança pública se beneficia com o bico. Não, para só um pouquinho, deixa eu insistir nessa aqui, delegado. Mas como se beneficia? Deixa eu... Desculpa, secretário, é o seguinte, como se beneficia então é o seguinte, então eu tenho um policial militar que no horário de folga dele, ele vai fazer bico fardado, essa era a proposta original, fardado para um empresário. Aí eu estou andando na rua fardado para trabalhar para o empresário. Ele está evitando um assalto na esquina. Mas é o seguinte, mas daí se acontece uma ocorrência policial no vizinho... Ele está de folga, não iria trabalhar. Mas o cidadão comum não vai saber se... Quando ele vê alguém fardado, ele imagina que alguém fardado está ali para defender a sociedade. A condição americana, nesse caso, ele estando fardado, ele atenderia ao do lado. Ele não pode se recusar a atender ao lado. Mas o outro pode dizer o seguinte, quem está te pagando sou eu. Não pode, porque quem contrata saberia disso. Tem umas normas. É polêmico. Mas isso não é o caso da discussão. Isso já está esperado, então, já está esperado. Eu acho que ficar retornando... Claro, perfeito, você tem toda a razão. Eu só queria trazer um ponto aqui levantado pelo colega, que eu acho que o doutor Balestreri vai concordar conosco, que ele falou que nós temos que trabalhar mais para sermos reconhecidos financeiramente, o que nós concordamos todos, e eu acho que nenhuma polícia não quer trabalhar ou não tem lutado. Santa Catarina, nesses últimos 2 anos, nesse governo, eu não gosto de falar em governo porque dá uma ideia de só política, desse governo. Mas recentemente aprovou o plano de carreira na Polícia Civil, o plano de incentivo, aonde cada policial que for se qualificar por conta própria recebe um plus salarial em torno de 16% e 19%, se não me falha a memória. E não só nós vislumbramos aqui em Santa Catarina essa necessidade de que o nosso homem seja mais capacitado para atuar, e isso vai do soldado ao coronel, do agente ao delegado, perpassa pelo agente prisional, então atinge a todos. Como o governo federal, quer me parecer, também teve essa sensibilidade quando fez o Bolsa Formação e buscou trazer todo o Brasil, fomentar a capacitação. Porque quanto mais capacitados nós formos, uma melhor segurança nós vamos prover, e aí passaremos a ser reconhecidos, como ocorreu um certo nível, até onde a legislação nos permitiu. Eu acho que isso é uma coisa que o governo federal também foi sensível. 175 mil policiais recebendo R$400 por mês a mais no seu salário, a título de aprofundar os seus estudos. Que bom, que bom. Secretário, antes do intervalo, porque eu havia feito essa chamada há pouco, e a mensagem do ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, em palestra aqui no ano passado, em Santa Catarina, quando ele disse: não politizem a segurança pública.
A gente está fazendo isso no Brasil? O Coronel Jorge da Silva, que é um grande criminólogo carioca, diz que uma das pragas da segurança pública brasileira é o processo de politização, né? Isso não quer dizer que os políticos estejam proibidos de participar da gestão da segurança pública, mas obrigatoriamente segurança pública tem que ser uma questão de Estado. Segurança pública não é questão de partido político, não é nem questão de governo, é questão de Estado. Então os interesses da população têm que estar acima de todo o resto. O problema é que ao longo de 4 décadas contemporâneas de gestão de segurança no Brasil, a segurança pública foi tida como moeda de troca política. Lugar de colocar apadrinhados, lugar de colocar interesses políticos. Isso está mudando profundamente na presente geração de gestores de segurança pública brasileiros. Nós temos hoje no Foro Nacional de Secretários de Segurança, no CNCG dos comandantes de polícia, no Foro de chefes de polícia, nós temos uma geração altamente qualificada que entende de segurança pública. O que a gente não pode fazer em segurança pública é amadorismo, é achismo, é empirismo, é colocar gente ali que vai cheia de boas intenções, mas sem conhecimento científico, sem comparação internacional do que funciona e do que não funciona. Como qualquer outra coisa no mundo contemporâneo, segurança pública competente depende de conhecimento. Muito bem. Sem conhecimento não há lugar na segurança pública. Eu preciso chamar um intervalo comercial e só retomando aqui, puxa vida, pontualmente chega aqui uma informação da repórter jornalista, nossa colega do Jornal Hora de Santa Catarina, a Alessandra Toniaso, que tem a ver com aquela história de descriminalização da maconha e tal, para a gente ter uma noção do nosso perfil do sistema prisional. A notícia de agora há pouco. Um homem foi preso às 10 da noite com 400 gramas de maconha. A droga estava escondida dentro de um porta-luvas de um carro que conduzia na rua Baldissero Filomeno, aqui no Ribeirão da Ilha. Quer dizer, uma prisão de alguém que estava com 400 gramas de maconha e vai para o sistema prisional. Aquela história mas ele pode ser preso com 10 gramas de maconha no momento que ele estiver vendendo. Aí ele trafica. Sim. Então a lei é traficante, não é pelo peso, como o secretário colocou. Sim. Vamos para o intervalo e em instantes estaremos de volta. Tem um monte de pergunta por aqui. Até já.